Jornal da Rede Alesp. O Jornal da Rede Alesp conversa agora com o Gabriel Cruz, ele é médico pediatra e nos fala aí sobre a importância do uso de máscara para crianças. Boa tarde, doutor. Doutor Gabriel? Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aí, ouvintes. Obrigado aí pela oportunidade dos esclarecimentos. E é um tema muito importante, né? E que a gente vem observando que ainda não foi dada a devida importância com relação à transmissibilidade e prevenção na população das crianças. Então é muito importante aí vocês estarem abrindo esse espaço e obrigado pelo convite mais uma vez. Perfeito, doutor. Aqui é o Fábio, tudo bem? Doutor, tudo bem, Fábio? É muito comum eu estar andando pelas ruas e de repente eu vejo pais com máscara e crianças sem. Eu não entendo o sentido disso, né? Então, explique pra gente a importância das máscaras às crianças, mesmo que sejam crianças menores de 12 anos. Explique pra gente o quanto isso é essencial no combate ao coronavírus. Na verdade, a gente observa muito isso, né? Aqui na nossa região também, eu falo aqui da região metropolitana do Rio de Janeiro. No início criou-se uma especulação em torno de que o alto potencial de criticidade do novo coronavírus, ele está mais voltado para o paciente adulto. Então, a população pediátrica foi meio que deixada de escanteio. É verdade que o distanciamento social ele acabou contribuindo para que as crianças não se contaminassem, só o fato deles estarem afastados das escolas. Isso aí já diminui bastante a possibilidade de transmissibilidade, porém a realidade é que, a partir de agora, a gente retornando aí para um novo normal, é importante prevenir as crianças também. Então, é inadequado, né? A gente divide por faixa etária. As crianças acima de 12 anos, o ideal é que todas elas possam estar fazendo uso de máscara. De 6 a 11 anos de idade, as indicações vão ser bastante relativas, porque vai depender ali do entendimento da criança, do potencial da gente conseguir manter um distanciamento social naquele lugar que a criança for frequentar, porque é muito difícil, né? Você imagina, como que a gente vai conseguir controlar a criança de estar num ambiente de brincadeira, ou ar livre, ou num parque, e ele não ter contato com outro coleguinha, ou com outra criança que estiver brincando ali. Então, o uso da máscara é essencial, principalmente aí na faixa etária dos 6 aos 11 anos. Doutor Gabriel, qual que é a maneira correta de usar máscara facial na criança, né? Quais são os cuidados da máscara caseira, vamos dizer assim? A máscara facial caseira, a criança, inclusive, ela vai fazer muito mais uso da máscara caseira, né, no ambiente público ou nos espaços públicos em geral, diferente do ambiente hospitalar. E a máscara, ela deve seguir as mesmas recomendações que a gente segue para os adultos. Então, ela deve cobrir, na sua totalidade, a boca e o nariz e sem espaço de escape nas laterais. Essa é a forma mais adequada de utilizar as máscaras. É mais comum a gente conseguir usar nas crianças as máscaras customizadas, né, de pano, porque a gente consegue fazer de acordo com o formato de cada rostinho específico. O importante também é no manuseio e na limpeza dessas máscaras. Por exemplo, a máscara molhou, ela deve ser trocada imediatamente. Então, aquela família que vai sair com suas crianças tem que levar ele na bolsa pelo menos ali de 3 a 4 máscaras para estar trocando. E mesmo que a máscara não molhe ou não sofra nenhum tipo de sujidade, ela também tem a recomendação de ser trocada a cada 3 horas. Então, por isso que é importante a gente ter essa margem de quantitativo de máscara para troca. Além disso, na hora de colocar e de retirar, em nenhum momento colocar a mão nem por dentro nem na frente das máscaras. Sempre retirar por trás das orelhas pelos elásticos. Doutor Gabriel, quando a gente fala de uma criança de 12 anos para cima, a gente pode considerar essa criança com o mesmo risco de contaminação de um adulto ou não? Por ser uma criança ainda, na faixa ali dos 12, 13, 14 anos, o risco acaba sendo diferente. Explique isso para nós e para os nossos espectadores. Considerando as crianças a partir de 12 anos, essas aí já estão entrando na fase de adolescência, né? E já tem um maior convívio social também. E uma coisa que dificulta muito, né, a realidade aí para todos nós, é você conseguir convencer o adolescente das ações corretas, né? Então, você conseguir convencê-lo aí do distanciamento social e as medidas de precaução. Além disso, essa faixa etária versa muito sobre a questão da presença de receptores para o coronavírus, para o novo coronavírus. Nas crianças menores de 12 anos,
já é evidenciado em diversos trabalhos que a presença desses receptores para o vírus é bem menor. Então, mesmo que elas entrem em contato com o vírus tem um menor potencial de entrar nas células e disseminar as formas tanto leves quanto graves da doença. Na criança a partir de 12 anos, a presença desses receptores para os vírus já começam a ser maior. Então, eles estão aí tão suscetíveis quanto adultos à infecção e ao desenvolvimento da doença. Doutor, a imunidade de uma criança, né? Ela é muito diferente da imunidade do adulto, assim. Como que o coronavírus age com uma criança e com um adulto? Qual que é a diferença? Eu queria entender isso melhor. É bastante diferente. O adulto aí, a gente tem um divisor de águas muito importante, que o adulto, na maioria das vezes, ele vem com os adultos que adoecem, né, pelo novo coronavírus, a gente já conseguiu evidenciar que eles têm acompanhado aí do seu quadro clínico alguma comorbidade, o que normalmente não acontece com as crianças. Então, só o fato da presença de comorbidade é um diferencial para desenvolvimento de formas graves da doença. Agora, com relação à criança, dependendo da faixa etária, principalmente as crianças menores de 6 anos, elas ainda têm uma imunidade em amadurecimento. Elas estão naquela fase de tomar as vacinas que a gente já tem, né, presente na rede Ministério da Saúde ou outras vacinas de rede privada, e o desenvolvimento da imunidade ainda ainda não é completo. Então essas crianças têm uma necessidade de proteção maior, apesar da gente ver que na maioria das vezes os casos mais complexos aparecem nos adultos. A gente tem evidenciado bastante forma grave da doença em pacientes pediátricos também. E essa relação de desenvolvimento de forma grave está vinculada exatamente a uma imunidade ainda imatura, né, nos pacientes pediátricos. Inclusive, tem um quadro clínico que chama muita atenção, que a gente chama de MISC pediátrico, que é a síndrome inflamatória multissistêmica, que é uma síndrome que não é um quadro gripal, não é um quadro respiratório, é uma manifestação da Covid-19 nos pacientes pediátricos que cursa com alteração de função renal, alteração de função hepática, alterações neurológicas. Então é um quadro clínico bastante ilustrado, bastante diferenciado e de muita gravidade nos pacientes pediátricos. Doutor, eu quero pegar gancho aí no que o senhor acabou de explicar. Quer dizer que, às vezes, grande parte das vezes, o adulto que fica no estado mais grave de coronavírus, ele tem o sistema respiratório ali bastante afetado. A criança que ela entra no estado grave do coronavírus, nem sempre ela apresenta problemas respiratórios, é isso que o senhor nos explicou? Exatamente. Chama bastante atenção aqui na nossa região. Eu respondo pela unidade de terapia intensiva do grupo hospitalar, Hospital Icaraí, Hospital e Clínica São Gonçalo, e os casos que nós tivemos aqui de coronavírus confirmados, de pacientes internados na unidade de terapia intensiva pediátrica, só 2 estavam voltados para quadro respiratório. Os outros quadros, por exemplo, uma criança nossa internou com uma dor abdominal. Em nenhum momento ela teve sintoma de gripe, tosse, coriza, e durante a investigação etiológica foi evidenciado que a dor abdominal dela era uma adenite mesentérica, que é um quadro abdominal, e logo em seguida a gente fechou o diagnóstico desse quadro de MISC. Da mesma forma, a gente tem acompanhado aí, eu coordeno o projeto Covid pediátrico aqui na região metropolitana, no município de São Gonçalo, inclusive uma iniciativa importante da prefeitura aqui do município e da Secretaria de Saúde, e a gente interna pacientes com casos confirmados de coronavírus. Então, no último mês aí nós tivemos 18 casos confirmados, onde mais de 80% não apresentaram um quadro respiratório. O paciente até evolui para ventilação mecânica por necessidade sistêmica ou por repercussão sistêmica da doença, porém não tem um comprometimento pulmonar muito significativo. É um quadro realmente de envolvimento de diversos órgãos e sistemas. E é muito interessante, isso tem chamado bastante a nossa atenção. Cuidados para os pais, né, nesse momento aí de coronavírus com as crianças, usar máscara sempre. Tá sempre usando a máscara, não relaxar com a criança. Quais são os cuidados aí que o senhor aconselha para os pais? Além do uso da máscara, que a gente recomendou bastante, e na verdade eu considero assim, dentro da terapia intensiva, a gente acaba lidando com os pacientes que a gente chama de final de linha, né? Aquela criança que adoeceu, procurou o consultório do seu pediatra, e aquela doença ali não se resolveu naquele momento, e aí ele passa por um hospital, procura uma emergência, em seguida ele pode evoluir para uma internação, e quando a doença dele está mais avançada, ele vai procurar
à UTI. Então, isso não só para coronavírus, mas para a maioria das doenças em criança. Então, o que a gente vê muito é que, muitas vezes, infelizmente, é deixado de lado a prevenção, né? Então, hoje que a gente está vivendo essa pandemia aí, é muito importante, dentro das famílias, uma conscientização e conversa mesmo com as crianças. Eles, assim, gostam muito de receber o aprendizado sobre lavagem das mãos, por exemplo, sobre a utilização da máscara, sobre não frequentar ambiente fechado. Então, essa iniciativa de partir dos pais, tanto da questão educacional e convencer os pequenos a seguirem as medidas de prevenção, como também no sentido de não estarem levando as crianças para lugar de maior exposição, né? Principalmente ambientes fechados ou de muita aglomeração. Não tem necessidade das crianças frequentarem esse ambiente, principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Doutor Gabriel, mais uma vez vou pegar um gancho aí diante do que o senhor está falando. Muito se fala nesse momento sobre a volta às aulas, né? É um assunto bastante polêmico. Alguns defendem que já está no momento de se voltar às aulas, outros não. O senhor agora acabou de dizer que não é recomendável de maneira alguma que as crianças fiquem em lugares fechados, em lugares de aglomeração. Eu queria me aproveitar um pouco aí da sua experiência e saber a sua opinião sobre a volta às aulas. O senhor é favorável ou desfavorável à volta às aulas nesse momento? Olha, muito obrigado pela pergunta. Eu até saberia que esse tipo de pergunta pudesse fazer parte da nossa conversa. É um tema bastante polêmico e que está em bastante discussão aqui. E acredito que no país inteiro é tema de bastante discussão. Se a gente pegar exemplos de outros países que já passaram pela etapa de contágio da maioria da população e consideram o aumento da curva de casos novos controlado, a gente tem experiências diferentes. Por exemplo, na Alemanha, a gente conseguiu ver que a volta às aulas não aumentou potencialmente o número de casos. Já é diferente de Israel, por exemplo. A volta às aulas lá fez uma crise de nova onda de pacientes contaminados. Então, assim, ao meu ver, o que a gente deve fazer? Se a gente pudesse adiar essa volta às aulas, seria uma situação de maior segurança. Muitos vão aparecer para questionar que as crianças não podem ficar sem o acesso à educação, isso aí vai comprometer o ano letivo, mas eu acho que, se tratando de doença e prevenção, que a gente puder fazer para prevenir, a gente tem que estar fazendo. Inclusive, por quê? Tem um outro detalhe muito importante. As crianças, como a gente conversou, apesar de não desenvolverem formas graves com maior frequência, elas são potenciais portadores do coronavírus. Então, assim, elas podem ser portadores assintomáticos. Elas não têm aquela questão que eu comentei da quantidade muito grande de receptores para a doença, mas o vírus convive ali na via respiratória deles. E chega lá no colégio, o contato vai ser com funcionários, professores. Então, pode ser um aumento potencial da circulação de vírus. Então, para a gente fazer uma volta às aulas segura, a gente tem que ter certeza que a gente vai conseguir manter um distanciamento, uma higienização de mãos com uma frequência altíssima, distanciamento, e alternar essa atividade presencial com atividade remota, como vem sendo feito aí pela maioria das instituições. Tá certo, o doutor Gabriel Cruz, médico pediatra, falou aí sobre a importância do uso da máscara para as crianças. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal da Rede Alesp. Eu que agradeço a oportunidade de esclarecimento. Uma boa tarde. Boa tarde.